provavelmente o planeta não precisa de nós, que nós temos esta ideia de nós próprios como espécie, que nós é que temos a consciência e que por isso refletimos sobre o mundo. Mas a sensação que se tem ali é de que o planeta, que é o verdadeiro organismo, não precisa de nós. Continua. E que continua sem nós. E também se sente que provavelmente nós temos inscrito nos genes a nossa própria destruição, porque é como imaginar a região de Coimbra ou a região de Leiria completamente deserta. Com as casas lá? Com as casas lá, destruídas, mas tudo desapareceu. Mas tudo. Tudo. E de facto era essa a situação? Não havia mesmo ninguém? Ninguém. E depois, quando chegamos a Srebrenica, a população era, creio que 30% de sérvios, que era a que ainda lá estava, já agora na cidade, não à volta. E há uma hostilidade porque as pessoas sabem o que aconteceu. E mal nós aparecemos, nós saímos do Jeep, estávamos a filmar, as pessoas cercaram-nos, tivemos que fugir com a câmara pendurada, depois cercaram o Jeep, depois lá conseguimos passar e depois tivemos uma espécie de diferentes patrulhas que nos foram... Depois escondemos as cassetes no forro do Jeep e lá sobrevivemos nós também a Srebrenica, mas... E não conseguiram entrar em contato com as pessoas, finalmente? Não, porque as pessoas só queriam matar-nos também a nós. Esse foi na primeira viagem? Foi passado um ano. Foi passado um ano? Passado um ano do massacre. Enfim, do massacre. O massacre de facto, são separados os homens e as mulheres, são colocados no estádio, é assim que conta, exato. Não é? E são mortos os homens. Depois Chegou os homens a ver são o estádio levados. ou não? Isso é outra história, porque um filme tem imensas possibilidades de filme. O último dia de filmagens foi em Srebrenica na segunda viagem. O que eu tive a contar foi na primeira viagem. Então eu voltei no inverno e o que aconteceu foi que capotámos o Jeep na neve à vinda já à noite e caímos por um pequeno abismo. O Jeep ficou virado ao contrário, por trás de nós entrou uma pedra na capota. Depois lá saímos de gata, estávamos vivos, eu e o meu assistente, o Carlos Braga. Mas estávamos a 100 e tal quilómetros de Sarajevo, estavam, creio que 20 graus negativos, tudo gelado, não tínhamos meios para fazer nada. Pensaram, acabou. Pensámos, acabou, mas por outro lado pensámos, é preciso sobreviver. Sim. E eu voltei dentro do Jeep, tinha uns dólares, meti os dólares na meia, e depois, conforme ia encontrando pessoas, ia vendo se encontrava alguém que falasse inglês, mas só depois de caminharmos bastante é que encontramos alguém. E depois fizemos várias negociações para encontrar alguém que nos levasse durante a noite até Sarajevo, pelas montanhas. Lá chegámos a um acordo, sempre com medo de sermos mortos também. Mas antes de entrarmos fomos num Mini. Antes de entrarmos neste Mini que nos ia levar a Sarajevo, roubaram-nos tudo. Quando voltámos ao Jeep, já com este Mini para ir buscar a câmara, etc. Não havia todas nada. As imagens... Pois, a câmara foi horrível, mas para mim o que foi terrível foi as imagens desse último dia em que eu tinha filmado tudo na neve, e o que é que estava nessas imagens? Era o estádio? O estádio, os cemitérios, algumas dos sítios onde foram feitas as execuções, tudo nevado, com uma espécie de silêncio a cobrir tudo. E filmei durante o dia todo, depois também filmei ao pôr do sol, já tudo como se estivesse a arder na neve. São imagens que não estão no filme, estão aqui, estão na nossa conversa. Depois a questão foi apenas, olha, já não temos as imagens. Fica-se tristíssimo, porque está-se ali para fazer... Fui ali para filmar. Mas a questão ali também era sobreviver, já não era as imagens. E conseguir chegar... porque eles foram parando imenso tempo para extorquir mais dinheiro. Parámos, creio que 5 vezes. Depois nós dávamos mais dinheiro, depois mostraram que tinham uma pistola, depois eu dizia, mas porquê é que eles não tiram todo o dinheiro? Porquê é que não nos deixam aqui mortos na neve? E porquê? É o mistério do ser humano. Porquê é que umas pessoas têm a pistola, aceitaram negociar em vez de nos matarem, enquanto há um ano tinham morto toda a gente? Mistério, não se percebe. Quando finalmente chegámos à fronteira de Sarajevo, que é cerca de 8 km de Sarajevo, deixaram-nos lá, na fronteira. Não havia ninguém na fronteira. Morríamos depois pela neve a pé. Então eu fui atrás deles a tentar convencê-los e consegui parar outra vez o Mini, de que tinham-nos de deixar um sítio qualquer onde houvesse tropa. Sim, não fazia sentido terem o trabalho todo e irem levar até ali. E tentei compreender, mas porquê é que não passámos a fronteira?
E é aí que se percebe tudo, porque nós sabemos que se passarmos a fronteira somos imediatamente mortos. E depois como é que isso terminou? Terminou, levaram-nos até um posto da ONU, dentro da cidade de Pale, que era a capital da parte sérvia, e havia umas tropas egípcias que tinham mais medo do que nós de tudo o que estava a acontecer, e que diziam: nós nunca atravessaremos também para o outro lado, para a parte sérvia, a nossa função é deste lado. E? Então tivemos que ir a um outro posto, já eram 7 da manhã, o acidente tinha acontecido às 9 da noite. E lá encontramos um soldado italiano das forças internacionais que disse: não é possível fazer isto do ponto de vista burocrático, mas eu pessoalmente levo-vos até Sarajevo. E lá chegámos a casa. Porque há também esse lado, não é? Das pessoas que ultrapassam todos os medos e que fazem uma coisa. Porque é que ele fez isso, esse italiano? Ou porque é que eu fiz também isto? E porque é que fez? Pois, isso é uma questão que eu tenho estado a colocar este tempo todo e que coloquei enquanto estava a ver o filme. Porque não tem nada a ver com o trabalho que fez antes, Joaquim, não é? Não tem nada a ver com as ficções que fez antes. E fiquei a pensar o que é que passou pela cabeça deste rapaz, deste realizador. Deste realizador, que habitualmente contava histórias. Porque é que ele se vai meter no inferno? Porque é que ele se vai meter no limite, no abismo, não é? Há coisas que nós também não sabemos da nossa vida e que vamos vivendo e vamos sabendo, que é... Eu não sei, porque há cineastas que fazem sempre o mesmo filme. Sim. Eu não sei se pertence a essa família. Como se, para mim, cada filme fosse uma série de perguntas, ou uma pergunta essencial. E eu me debatesse com essa pergunta até ou ficar esgotado, ou não encontrar mais nada, nenhuma maneira de configurar a pergunta, mesmo que não encontre a resposta. E com a Bósnia o que aconteceu foi isso. Eu acho que é também a questão das pessoas que sentem que vivem na história e as que sentem que não vivem. O Beckett dizia que para ele a história não existia. O Flaubert falava do frisson historique. Se calhar é essas duas grandes famílias. Eu não consigo caminhar sem sentir que debaixo desta cidade havia outra cidade, debaixo desta cidade uma outra cidade. Sinto isso na relação com as pessoas, com os sítios, com uma espécie de sensação de que há muitas camadas e de que estamos em contacto com diferentes partes dessas camadas e não com uma figura que está desenhada e que é simples. Joaquim, entretanto, já tinha feito estas imagens, porque isto é de junho de 96 e as segundas são de janeiro de 98, já tinha feito isso quando voltou a fazer ficção. Mulher Polícia... A Mulher Polícia foi no meio, porque eu não meio. Encontrava a solução para este filme. Foi no meio de quê? No meio da 98. montagem. Exato, no meio da montagem. A montagem durou quase 10 anos. Dura não é? 10 anos. 10 anos. Porquê que é 10 anos? E como é que no meio mete um filme que de resto não é como corte de cabelo, não acaba bem. Não tem nada a ver bem. também. E portanto aí, obviamente, não se pode confundir de maneira nenhuma com o corte de cabelo. Nenhum dos 3 filmes se confunde. Não, mas há ali depois um lado negro que aparece e que não estava no primeiro. E portanto... Mas, entretanto, imagino, se as imagens estão feitas desde essa altura e o filme só está pronto em 2005, ficou pronto no ano passado, não foi para... Foi. Para o festival da... Não, foi para o festival de Busan, na Coreia, que é o festival mais importante da Ásia. Eu fui à Coreia, optei pela Coreia, porque como a Coreia vive a mesma situação, é um país dividido. Houve um enorme interesse pelo filme e eu fui apresentar o filme lá justamente porque eles queriam... O filme, em vez de fazer uma coisa clássica, estética de um festival, preferia apresentar num país. Mas aí é curioso, porque é uma cultura completamente diferente, não é? Porque, apesar de tudo, quando nós vemos, quando pensamos na Bósnia, apesar de tudo, é o mesmo continente. E aliás, é uma coisa que a mim sempre fez confusão, como é que pessoas tão próximas de nós, pensamos nós, tão próximas de nós, e se calhar são mesmo próximas de nós, têm aquela explosão de agressividade, de violência. Na Coreia, como é que foi recebido? Somos todos humanos. Eu tenho mesmo a sensação disso, porque o que se passa na Coreia já se passou na Alemanha, já se passou na Jugoslávia, e os coreanos são umas pessoas muito cuidadosas com o problema que estão a viver. Já sofreram demais para querer cometer erros tipo Bósnia. E o interesse pelo filme teve muito a ver com isso, que é... enquanto aqui nós dizemos que é uma coisa assustadora que não tem nada a ver connosco,
Na Coreia é como se eles dissessem, vamos ver uma hipótese de futuro.